Oi gente, eu sou a Júlia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo eu tentarei falar da melhor forma possível, sem me engasgar no meu próprio choro, sobre as boas mulheres da China, da Xin Han. Esse livro foi publicado em 2002 e a Xin Han, que era uma jornalista, ela escreveu ele durante os anos que ela trabalhou em um programa de rádio chamado Palavras na Brisa Noturna, que ela trabalhou de 1989 até 1997. E ela trabalhava nesse programa de rádio em uma época ainda complicada na China, depois de diversos anos de regime totalitário que a China tinha sofrido. E só a questão de uma mulher falar na rádio já era complicado. Aí ela resolveu ir atrás de histórias de mulheres chinesas e resolveu falar sobre essas mulheres, sobre a vida dessas mulheres e pesquisar cada vez mais sobre a mulher chinesa, sobre os seus quereres, sobre seus sonhos, sobre seus desejos, sobre quem elas eram e sobre todas as repressões e violências que elas sofriam. E aí ela juntou isso tudo em relatos maravilhosos, extremamente bem escritos e assim, muito bonitos e sensíveis, nesse livrinho aqui, que apesar de ser um livro curto, ele não tem nem 300 páginas, ele é capaz de te dilacerar de uma maneira que até hoje eu tô tentando me recuperar e na verdade, eu não pretendo me recuperar nunca desse livro, porque esse é aquele tipo de livro que mexe com você, que é capaz, assim, de mexer com seus sentimentos de uma maneira que você não estava esperando e que desperta na gente sentimentos muito importantes ao meu ponto de vista, como indignação, como vontade de mudar o mundo e de não esquecer das coisas horríveis que acontecem com nós e que acontecem com nossos semelhantes e que acontecem com pessoas que nós nem conhecemos e a necessidade de fazer alguma coisa para mudar essas situações. Então, são sentimentos muito importantes que são despertados ao ler esse livro, pelo menos foi o que aconteceu comigo, e eu acho muito necessário livros assim. Então vamos lá, vou tentar conversar aqui um pouco melhor sobre as histórias que são retratadas aqui. A Xin Han trabalhava normalmente no programa dela, ela atendia telefonemas, conversava com o seu público, era um programa de rádio. Só que aí ela começou a receber algumas cartas de mulheres que escutavam ela e ela começou também a ter mais curiosidade para saber sobre quem era a mulher chinesa. E aí ela começou a ir atrás, começou a disponibilizar um horário para receber esses telefonemas e um espaço para receber cartas e relatos de todas as mulheres que estivessem dispostas a conversar com ela. Então ela abriu um espaço que era extremamente necessário e que não existia lá. Porque além do regime totalitário que a China sofreu, também existe a cultura chinesa, que sempre foi muito repressiva com as mulheres, principalmente. Com a sua população como um todo, mais especificamente com as mulheres, que nós sabemos que por conta da sociedade patriarcal em que vivemos, as mulheres geralmente sofrem mais opressões e as culturas tendem a pegar muito pesado com a vida das mulheres, tendem a repreendê-las em todos os sentidos. E aí aqui vai desde o sentido da repressão sexual, das mulheres chinesas não terem nenhum tipo de educação sexual, e não é só educação nas escolas, como aqui no Brasil ainda não temos, mas educação dentro de casa mesmo. O nível de repressão lá era tão absurdo e eu espero realmente que hoje isso já tenha amenizado um pouco, porque conforme a gente vai vendo os relatos, tanto o relato da vida da própria Xin Han, a autora, como os relatos que ela recolhe aqui, a vida das mulheres chinesas era extremamente miserável e as mulheres não sabiam que essa vida delas era miserável. Tipo, é um nível tão absurdo da cultura e do Estado mexendo com a cabeça das pessoas que elas acreditavam que, tipo, todas as mulheres do mundo e ao redor viviam daquele jeito também, em níveis tão precários de saúde, tanto mental quanto física, e de respeito por parte da sua família, por parte de seus pais, de seus maridos, de seus filhos,
por parte dos amigos, por parte do trabalho. Gente, é pesado em um nível esse livro que eu não sei, vocês estão percebendo, né, que eu não tô conseguindo concatenar muito bem com as palavras. Mas espero que eu consiga exprimir a necessidade e a importância de vocês lerem esse livro. E sim, é um livro que vai ser bem pesado durante a leitura, pesado no sentido de o que acontece aqui, gente, são histórias reais. Tipo, essas histórias realmente aconteceram. E muitas vezes durante a leitura eu tive que parar e pensar, meu Deus, isso realmente aconteceu com uma mulher. Lá na China, tipo, isso realmente aconteceu nesse mundo em que vivemos. E não há 200, 300 anos atrás, mas na década de 90, na década de 80, de 70, assim. É algo muito irreal quando você para pra pensar que eu, Júlia, sou uma mulher jovem, adulta, que moro aqui no Brasil, que estou vivendo agora em 2020, eu tenho acesso à saúde, à educação, eu tenho respeito, mesmo que a gente ainda busque por muitas melhorias na nossa vida, na vida de mulheres aqui no Brasil. O que acontecia com essas mulheres lá na China é algo impensável de se pensar que um ser humano passava por tudo aquilo e que não tinha auxílio nenhum, nem auxílio do Estado, nem auxílio da família, e todo mundo achava que tava bem ficar daquele jeito. Então é algo, me gerou muita raiva do Estado chinês, raiva das pessoas, e me gerou muita indignação, mas me gerou também muita gratidão por eu viver onde eu vivo e por viver como eu vivo. Então, assim, é um livro, é um mix de emoções. E aí, em cada um dos capítulos desse livro, ela vai contar sobre um relato específico. Então, ela vai começar contando sobre uma das piores coisas que eu já li na minha vida e que, infelizmente, é real, e que quando eu penso nisso, eu fico acordada à noite pensando a respeito, que se chama A Menina que Tinha uma Mosca como Animal de Estimação. E aí são umas 30 páginas desse capítulo, de um dos relatos, eu acho que mais pesados que podem existir, porque é uma menina, eu não vou, assim, vou tentar não dar spoilers, apesar de que eu não sei se seria spoiler, porque é uma história real, então não sei até que pontos pode incomodar você, leitor, que está aí com vontade de ler esse livro. Então vou tentar, não vou contar as principais coisas que acontecem. Mas, por exemplo, nesse capítulo tem uma menina que sofria abuso. E aí, só por isso já é algo extremamente pesado de você pensar que realmente aconteceu, e que a gente sabe que, infelizmente, isso é um tipo de coisa que continua acontecendo no mundo inteiro e é algo muito difícil de ser remediado e de até descobrir que isso acontece. Mas aí tem essa menina que ela sofria abuso. E aí a Shin-Han recebeu, lá no trabalho dela, uma caixa com uma mosca desenhada, um desenho muito bonito, e com uma carta muito grande dentro, contando a história dessa menina, e com vários papéis recortados que eram uma espécie de diário que essa menina escreveu. E a Shin-Han recebeu isso. E aí a Shin-Han começou a ler e, assim, ficou destruída, como qualquer pessoa que tenha o mínimo de emoções lendo isso aqui vai ficar. E aí conta a história dessa menina, que ela sofria diversos abusos, tipo, durante a vida inteira, dentro da casa dela, e que depois ela começou a ficar muito doente, e aí muitas vezes ela forjava essas doenças nela para ela poder sair de casa e passar um tempo livre e ter um desfecho muito triste, como vocês podem imaginar. Mas é de uma delicadeza a forma como a Shin-Han conta essa história e todas as outras histórias daqui, que tem horas que você pensa que você tá lendo, sei lá, um conto de fadas ao avesso, porque é algo tenebroso, não tem nada de bonitinho aqui, nem de feliz. Só que a forma que ela consegue escrever sobre a dor dessa menina e sobre a dor dela ao ler isso, gente, é uma das coisas mais bonitas que eu já li, a escrita da Shin-Han. E eu quero muito pesquisar, ver se eu encontro outros livros dela, outras coisas pra eu ler, porque fazia muito tempo que eu não lia algo tão emocionante como as histórias que ela foi capaz de escrever nesse livro. E aí, em cada um dos capítulos, como eu disse, ela vai contar sobre uma mulher ou sobre um grupo de mulheres. E aí você tem histórias de todos os tipos aqui. Você tem essa história dessa menina, você tem histórias de uma mulher que era catadora de lixo, e aí, tipo, tudo que gira em torno da vida dela, como ela foi parar ali.
e sobre todas as dores da vida dela que levou ela a esse ponto. Você tem histórias de várias mães que construíram um orfanato para crianças que ficaram órfãos em um terremoto horrível que teve lá na China, e para essas mães que perderam seus filhos nesse terremoto também. E aí você pode imaginar o nível de tristeza que é isso. E outros tipos de histórias, como de uma mulher que ficou famosa, mas que ela sofreu muitas desilusões amorosas. Você tem um relato, que se eu não me engano é o último relato aqui do livro, sobre uma aldeia de mulheres que vivia em um lugar isolado da China, em condições tão horríveis e miseráveis que não parece que é possível que alguém viva assim, e principalmente que ninguém vá lá e salve essas pessoas, porque essas mulheres viviam em um nível que eu não sou capaz de descrever aqui. Elas funcionavam apenas para prover para a aldeia, prover filhos, um atrás do outro, e fazer trabalhos. E aí elas suportavam dores horríveis no seu dia a dia, e isso era considerado normal. Essas mulheres não tinham nem absorventes para usar durante o período menstrual delas. Gente, não consigo. Não vou ficar falando sobre isso, porque vocês precisam ler e sentir essa dor, e sentir a realidade disso, tanto com a Shin Han relatando, quanto nas horas que tem as falas dessas mulheres. E tudo é levado de uma maneira tão natural que é absurdo quando você tá lendo, você pensar que eles acham que é normal viver desse jeito. As mulheres, no caso, né, principalmente. E aí, assim, não vou falar sobre todos os relatos, eu só vou dizer que é um mais triste e pesado do que o outro. Tem um ou dois que não são extremamente tristes, porque contam sobre mulheres que não viveram nenhum tipo de abuso físico, pelo menos, porque mental, aparentemente, todas sempre viveram. E a gente tem a história da própria Shin Han sendo relatada aqui também. E assim, apesar de serem histórias extremamente pesadas, a leitura é muito fluida. E dá pra você sentar e ler de uma vez, e você não vai querer parar de ler esse livro, por conta da escrita da Shin Han, que é uma autora maravilhosa. Fiquei extremamente encantada com a escrita dela e com esse poder de transmitir as emoções para o leitor. Então, assim, é um livro que eu fiquei encantada, favoritadíssimo, e eu preciso recomendar esse livro pra todo mundo, e eu preciso que vocês deem uma chance, porque eu mesma não sei quando eu daria uma chance pra esse livro, porque eu tinha ouvido falar dele poucas vezes, mas aí, graças a Deus, eu encontrei ele num sebo por R$10 um dia, eu comprei ele, e quando chegou aqui em casa, eu comecei a ler, e não consegui parar mais, e eu não sabia que eram de histórias reais. Isso me surpreendeu muito, isso me pegou assim, foi um soco no estômago. Mas é um livro extremamente necessário, eu preciso muito que vocês deem uma oportunidade. E eu sei que tem muita gente que não gosta de ler livros reais e pesados assim, e tristes, e que, enfim, podem às vezes despertar algum tipo de gatilho. E se você acha que a leitura vai fazer mal pra você, não leia. Mas se você acha que você consegue ler histórias reais assim, e isso só gerar coisas positivas em você, como indignação pra querer mudar a vida das pessoas, ou como gratidão por ter a vida que você tem e não essas vidas aqui. Mas eu acho que principalmente essa questão da gente não deixar passar em branco que esse tipo de coisa aconteceu, e muito provavelmente ainda acontece com várias mulheres chinesas. E também essa questão da gente não ficar vivendo nessa bolha social, e também, no caso, nessa bolha literária que a gente vive. Porque sabemos que se a gente não for parar pra pensar, é muito provável que a gente vá ler muito mais livros escritos por autores americanos, tanto norte-americanos quanto sul-americanos e latino-americanos, como nós moramos aqui, né, nas Américas, aqui no Brasil. Ou então de autores europeus, e uma hora ou outra de autor russo ou de autor alemão, porque são mais conhecidos aqui. E a gente muitas vezes deixa passar literatura de outros povos, aqui no caso literatura chinesa, e a gente deixa de conhecer mais sobre a cultura e sobre a realidade dessas pessoas e sobre os sofrimentos delas. E eu acho isso muito importante, eu acho muito importante que a gente não deixe isso acontecer, e que a gente vá atrás sempre de buscar conhecer mais sobre todas as culturas, sobre todas as pessoas, e conhecer sobre as dores dos outros, que não estão sempre ao nosso alcance aqui, de conhecer e de conversar sobre isso. Então esse é um desses livros que eu acho muito importante a gente não deixar passar em branco.
E hoje eu sei que essa edição minha aqui tá esgotada, mas como eu disse, você acha facilmente em sebo, mas também tem novo em uma outra edição que sai pela Companhia das Letras também. Vou deixar o link pra Amazon aqui na descrição do vídeo, caso você queira dar uma olhada ou comprar o livro. E aí, falando sobre essa questão de literatura de outros povos, eu comecei um projeto pessoal meu, mas que convido vocês a participar, para mudar isso, para buscar ler literaturas de povos ao redor do mundo e sair dessa mesmice que eu já comentei aqui. E aí esse foi o primeiro livro do ano que eu li dentro desse projeto, já foi um tapa na cara, um soco no estômago, e eu amei pra caramba, então pretendo continuar ao longo do ano. E aí eu pretendo sempre trazer vídeos sobre esses livros aqui no canal, falando pra vocês um pouco, então, sobre o local de origem do livro, e aí nesse caso foi sobre a China. E aí espero ler aqui sobre livros de literatura japonesa, de literatura coreana, de literatura africana, indígena e ao redor do mundo inteiro o máximo possível, e convido vocês a participarem disso comigo. E é isso, esse foi o vídeo de hoje falando sobre esse livro extremamente pesado, extremamente necessário, e eu recomendo demais que vocês leiam As Boas Mulheres da China, da Xin Han. E espero que vocês tenham gostado de assistir o vídeo. Espero que vocês façam ótimas leituras também e continuem permitindo que a literatura mude a nossa vida e o nosso ponto de vista, e nos tornando pessoas mais empáticas e mais responsáveis com as outras pessoas também. Se você gostou, deixa seu like aí pra mim, deixa um comentário, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sino das notificações. E até a próxima. Vou ficar aqui relembrando dessas histórias que eu li aqui e chorando internamente em posição fetal.